Romanos, capítulo 6. Glória a Deus. Glória a Jesus. Todos acharam? Amém, irmãos? Amém. Romanos, capítulo 6. Nós iremos fazer a leitura do versículo de número 5 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós adoramos o Senhor, meu Pai, te louvamos. Pedimos que nesta noite o Senhor fale conosco através da sua santa palavra. Fale aos nossos corações, Pai Santo. Ensina-nos, pois temos fome da Tua palavra, fome de Ti, sede de conhecer-Te mais. Em nome de Jesus, todos digam amém. Se puderem aplaudir Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para essa santagem, em nome de Jesus. Fica a sua Bíblia aberta para você ler comigo. Nós lemos aqui o versículo de número 5, onde a palavra do Senhor vai dizer assim: porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Quem pode ler o versículo 4? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Segura. De sorte que nós fomos o quê? Sepultados com Ele. Pode continuar. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Agora volta para o 3. Lê o versículo 3. Ou não sabeis que todos que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? A primeira coisa que eu quero começar a falar com os irmãos, eu comecei aqui no verso 5, porque o versículo 5, praticamente o 6, ele resume tudo que está falando aqui no capítulo 6, no livro de Romanos. O capítulo 6 do livro de Romanos, ele tem que estar no conhecimento do crente. O crente deve saber, ele tem que entender, tem que compreender o capítulo 6 de Romanos, porque fala tudo sobre você. Fala tudo sobre nós, a igreja do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Então nós temos o versículo 3, que a pastora acabou de ler. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Quando fala-se sobre o batismo, nós vemos algo muito interessante, muito forte aqui. Há um costume em algumas religiões sobre batismo em pegar a criança e batizar uma criança, talvez de 3 meses, 4 meses. E eles dizem que batizando essa criança, Deus recebe a criança. Ou seja, a doutrina é: tem que se batizar a criança para Cristo recebê-la. Só que isso não é verdade. Isso não é real. O batismo é para remissão de pecados, para arrependimento.
e só batiza quem crê. A criança não entende, não compreende, ela não sabe. Eu não sou recebido por Deus somente se eu batizar nas águas. Eu batizo nas águas porque fui recebido por Deus. Eu não preciso batizar nas águas para crer. Eu creio, por isso eu batizo. Quem não pode batizar? Os que não creem. Mas os que creem, esses são batizados. Olha o versículo de número 3 novamente. Porventura ignorais que fomos todos nós batizados em Cristo Jesus. Ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus. Quando nós vemos o livro de Atos, irmãos, no livro de Atos, capítulo 2, os irmãos que quiserem dar uma olhada, no versículo 41. Atos, capítulo 2, versículo de número 41. Só para a gente entender sobre o batismo. O batismo não é somente uma cerimônia onde você mergulha uma criança na água e diz, Deus a recebeu. Não, não é isso. Isso está errado. Por isso que o versículo 3 de Romanos 6 está dizendo claramente: porventura ignorais que todos nós quem? A igreja, os que creem. Ignorais que todos nós somos batizados em Cristo Jesus. Quem foi batizado? A igreja, os que creem. Atos 2,41 vai dizer assim: de sorte que foram batizados os que? De bom grado. De bom grado. O que mais? Receberam a sua palavra. Receberam a sua palavra. Foram batizados aqueles que de bom grado receberam a sua palavra, aqueles que creram. Então primeiro eu creio, depois eu batizo das águas. Por quê? Porque o batismo das águas, irmãos, é um tipo, uma simbologia do que aconteceu dentro do meu espírito, dentro de mim. O batismo real, ele inicia-se dentro de mim. Eu mergulhar nas águas, quando você vai batizar, você vai lá, o pastor ele simplesmente faz aquelas mesmas perguntas, se você crê, depois ele te batiza nas águas. É um símbolo, um tipo do que aconteceu dentro de você. Se você for para as águas e nada aconteceu dentro de você, você só tomou um banho. Porque o batismo nas águas é simplesmente uma tipologia daquilo que Deus fez dentro de cada um de nós. Ele manifestou a sua graça. Cristo brilhou dentro dos nossos corações, iluminou nossos olhos, nossa mente, regenerou nosso coração, nos deu uma nova vida. Nós morremos para o mundo e vivemos para Deus. Olha o verso 3 novamente. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados. Todos nós quem? Os que creem. Batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Batizados na sua morte. É tão forte isso, irmão, que a palavra vai dizer no versículo 4: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Como assim, pastor? Nós somos batizados. Quando você é batizado, primeiro que eu quero que você entenda uma coisa: você não é esse corpo. Grava isso na sua cabeça. Você não é esse corpo, esquece esse corpo. Você é um espírito, uma alma, um espírito. O corpo é as vestes do teu espírito. Então quando eu falar você, eu estou falando com a tua alma, estou falando com o teu espírito. Amém? Amém. Quando você foi batizado, esquece piscina, água. Quando você foi batizado, quando Deus, com sua graça, te deu uma nova vida, automaticamente você foi crucificado com Cristo. Automaticamente. Quando o homem nasce de novo, ele é crucificado com Cristo. E depois, ele morre com Cristo. E depois, ele é sepultado com Jesus. Então o homem foi crucificado com Cristo, ele morre com Cristo, e ele é sepultado com Cristo. Por isso o versículo 4, ele diz essa palavra poderosa: fomos, pois, sepultados. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai,
assim também andemos nós em novidade de vida. Essa parte B aqui, nós temos que entender, é algo muito interessante, que nós fomos crucificados, amém? Amém. Com Cristo. Nós morremos com Ele, amém? Amém. Tudo espiritual. E nós fomos sepultados com Ele, amém? Amém. Crucificados, morremos e sepultados. Acabou? Não. Por quê? O que falta Jesus fazer? Então tudo que acontece com Jesus acontece com a gente. É quem você é. Então quando alguém diz, cuidado para você não perder sua salvação, não tem jeito. Porque Jesus não precisa morrer de novo. Não, ele morreu uma vez por todas. Consumado. Acabou, meu irmão. Acabou. Consumado está. Quando Jesus ressuscita, lembra da morte dele? Está tudo ensanguentado, tudo desfigurado, arrebentado, o corpo inteiro. O corpo humano. Ele foi sepultado, amém? E nós com ele. Ao terceiro dia Jesus? Aí eu te pergunto, com o mesmo corpo? Não. Algo novo aconteceu. Ele ressuscita com um corpo glorioso. Coisas novas aconteceram. E tudo que acontece com Jesus acontece com... Se Jesus ressuscita com um corpo glorioso, você ressuscita junto com ele. E tudo isso é espiritual. E se ele ressuscita para nunca mais morrer, você ressuscita para nunca mais morrer. Glória a Deus. Essa é a tua realidade. É isso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, irmão. Timóteo é um jovem ministro cheio de problema. Cheio de problema. E o apóstolo Paulo começa a animar Timóteo uma palavra pastoral, como um pai para ele. Ele começa a falar com ele, aconselhando ele, porque ele estava com depressão, carregava com ele mesmo muita tristeza, perseguição, aflição pelo ministério. Muitos rejeitavam ele, Timóteo. Então estava difícil para ele. O apóstolo Paulo começa a animar ele, começa a falar com ele. Uma palavra pastoral dizendo para ele, em 2 Timóteo 2,8, dizendo assim: lembra-te, Timóteo. Por quê, irmão? Porque na aflição a gente tende a esquecer quem nós somos. E Deus aqui acabou de mostrar para nós no versículo 4 quem nós somos. Você não é só essa pessoa aí sentada, é muito além disso. É por isso que o Senhor vai dizer assim: quem poderá te separar do meu amor? Nada! É isso que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, lembra? Ele está angustiado, ele está triste, ele está cabisbaixo, está depressivo, está cheio de problema, perseguição. Mas o apóstolo Paulo diz assim: Timóteo, você não pode esquecer. Lembra? Lembra do quê? Lembra do quê? Ele vai dizer: lembra-te de que Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Glória a Deus. É tão forte que ele vai dizer assim: Jesus Cristo ressuscitará. Não, Jesus Cristo ressuscitado, ressurreto. Isso vai acontecer? Não. Aconteceu. Timóteo, está difícil, mas lembra de quem você é. Já aconteceu, Timóteo. Você não vai vencer isso. Você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo para Timóteo. Timóteo, não esquece, não esquece. E nós devemos tomar isso para nós, irmãos. Porque as aflições, o deserto, às vezes a sequidão é tão profunda, a dor é tão intensa, as tristezas, o abandono, a depressão, a enfermidade, o câncer, os remédios e mais remédios, o erro, a queda, o pecado, tudo nos faz fazer como Pedro. Olhar para as tempestades, para os ventos. Aí vem a dúvida: será que eu sou crente? Será que eu sou de Deus? Será que eu vou morar no céu? Meu Deus, será que eu vou para o inferno? Aí você se pega no legalismo, lutando para tentar ser santo, ser perfeito. Aquela batalha contra a tua alma. E quando você tenta acertar, você erra. Quando você quer fazer o que é certo, você faz o que é errado. E aquela batalha dentro de você. Aí Deus vem dizer para você: ei, lembra? Lutando para quê? Lembra quem você é. É isso que ele está dizendo para Timóteo. Timóteo, eu sei que é difícil, Timóteo. Eu sei que está doendo, Timóteo. E perto está a minha ida. Eu sei quem eu sou. Porque fiel a esta palavra. Se nós morremos com ele ressuscitaremos. Aleluia.
Então, Timóteo, lembra-te, que maravilha, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Por quê? Porque o que aconteceu com Ele é o que aconteceu com você. Essa é a tua identidade. Ele está dizendo isso, Timóteo, você está em uma outra esfera. Você está em uma outra esfera. Essa é a sua posição. O que é verdade em relação a Cristo, Timóteo, é verdade em relação a você. Ele está dizendo essas palavras maravilhosas para Timóteo. É o que é verdade sobre você. Não importa o que você está sentindo ou o que você não sente. Não importa. Não é uma experiência pessoal. É fé. Está escrito. É o que você é, Timóteo. E é isso que o Espírito Santo fala para nós nessa noite. Que muitas das vezes nos pegamos lutando contra a gente. Porque a palavra nos exorta sim. E às vezes somos entristecidos pela palavra de Deus. Somos tristes sim. Porque a Bíblia diz que isso acontece. Isso é bom. Porém, irmãos, nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos que já foi feito. Nós sabemos em que esfera nós estamos. Podemos chorar, podemos passar por lutas, dificuldades, escassez, fome e necessidades. Porém sabemos e lembramos do Cristo ressurreto. Nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos onde nós estamos. Nós não somos um povinho, somos uma raça separada, escolhida, remida, lavada no sangue de Jesus. Nós fomos crucificados com Ele, morremos com Ele, fomos sepultados com Ele, porém ressuscitamos com Ele. Só que pensa comigo, se ressuscitamos com Ele, Ele foi para onde? Para onde Jesus foi? Para onde? Para o céu. E se nós estamos com Ele, nós estamos aonde? Aleluia. A Bíblia fala isso. Você está aqui, mas ao mesmo tempo você está lá no céu, irmão. Está com medo de perder a salvação, crente? Você está sentado aqui, está sentado em lugares celestiais. É coisa gloriosa. Isso aqui é majestoso. Isso é poderoso. É isso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Descansa. Descansa. Você pode não ter, descansa. Está terminando, Timóteo. Está acabando. Está difícil. Não liga não. Está acabando. Tudo isso aqui está acabando. Logo, logo se manifestará quem você é de verdade. É isso que importa para nós, meus amados irmãos. Pode estar difícil o tanto que for, mas nós morremos com Ele. E entendemos também que esta morte, se morrer com Ele, é algo literal. Nós não estávamos lá. Havia Jesus e 2 bandidos, amém ou não amém? Não estava todo mundo lá. É muita cruz para muita gente. Não dá, isso é literal. É como Adão, lembra? Adão pecou, todos pecaram. Não foi todo mundo, estava todo mundo no jardim, todo mundo pegou. Imagina. Não pegou um fruto. Não dá. Tem umas 10 árvores, um monte de árvore lá, muita gente. Então não foi todo mundo que pecou. Adão pecou e todos pecaram. É espiritual. A herança de Adão passou para toda a raça humana. Porém não estamos mais em Adão. Nós estamos em Cristo Jesus. Fomos batizados, alcançados pela graça de Deus. Não foi por obras, não fizemos nada para hoje estarmos sentados em lugares celestiais. Não fizemos nada para sermos crucificados com Cristo. Nós fomos, não foi nós que fizemos alguma coisa. Nós fomos, foi algo que Deus fez com a gente. Deus fez com crentes, Deus fez com o seu povo. Deus escolheu, simplesmente assim Ele diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vai e deis fruto. É por isso que o texto é claro em dizer, é maravilhoso isso. Fomos, versículo 4, fomos pois sepultados. Fomos pois sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ele está dizendo que quando nós, automaticamente, é isso que a gente sempre está falando. Quando o homem é alcançado pela graça de Deus, ele recebe o batismo do Espírito Santo, o coração dele foi regenerado, ele foi crucificado com Cristo, ele morreu com Cristo, ele foi sepultado com Cristo e ele ressuscitou com Cristo.
E ele está sentado em lugares celestiais com Cristo. Só que Cristo levanta com um novo corpo, amém? Assim é nós levantamos renovados, com uma nova vida, não é mais aquela vida. Aquela vida de Adão, a natureza adâmica, ela foi destruída na morte. Que morte? De Cristo na cruz. Morremos com ele. Aquilo lá destrói a natureza adâmica. Então o homem, escute isso. Quando o homem não obedece a palavra, não dá para você dar a doutrina para quem ainda não nasceu de novo. Porque não tem a ver com o ser humano, tem a ver com Deus, irmãos. Quando o homem obedece a Deus, ele não deve ser digno de elogios. Porque não tem a ver com ele, tem a ver com Deus. Estar na casa de Deus, ser crente, não dá para se gloriar. É para que ninguém se glorie tudo isso. Por quê? Porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus. Não foi por obras. Não é por obras. Não é por cesta básica, por ajudar os pobres, ajudar necessitados, que você entra nessa esfera. Não. É a graça de Deus que te transporta para este lugar de glória e de honra. Então, por mais que você passe o que tiver que passar, se você é crente, você vai obedecer a Deus. Você vai servir a Deus. Você vai servir a Cristo. Você vai errar, você vai falhar muito, vai cair, mas não ficará prostrado. Por quê? Porque você está em outra esfera. Você levantou com coisas novas. Quem está em Cristo? Se ele fala nova criatura, porque havia uma velha criatura. Essa velha natureza adâmica, ela foi destruída na morte de Cristo na cruz. Quando Jesus ressuscita com um corpo glorioso, nós ressuscitamos com ele com uma nova vida, para um novo tempo. Por isso que Efésios vai deixar claro, não foi por obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Aí é de propósito, para boas obras. Aquele que ressuscitou com Cristo, ele terá boas obras. E essas boas obras é a evidência de que ele é um cristão genuíno e verdadeiro. As boas obras. Então o apóstolo Paulo ele fala tudo isso para Timóteo. Se você observar, depois de o apóstolo Paulo mostrar para ele que essa é a realidade dele, nós lemos Efésios capítulo 2, versículo 6. Se você puder abrir, Efésios capítulo 2, versículo 6. Por quê, pastor? Para a gente terminar esse ponto onde nós falamos sobre a ressurreição de Cristo, pois nós estamos aqui. Tudo que acontece com Cristo acontece com a gente. Amém? Então, Jesus ressuscitou. Tem que estar na Bíblia que nós ressuscitamos. Efésios capítulo 2, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: e nos ressuscitou juntamente com Ele. Então é bíblico. Mas está nos lugares celestiais. O texto continua. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus, irmão. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É tão forte. Isso é tão glorioso. Que é a semelhança da ressurreição de Cristo. Agora, porém não só agora. Agora e no futuro. Porque no futuro nós teremos um corpo glorioso. Amém? 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 E agora nós temos um espírito transformado, glorioso. Deus já fez isso em você. Deus já fez isso em nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o versículo de número 5 vai dizer assim, irmãos: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, nós fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte. Aí vai dizer, certamente seremos também unidos com Ele na semelhança da sua ressurreição. O versículo 6 vai dizer assim: sabendo isso, e eu preciso parar aqui, onde há esses dois pontos. Por quê? Porque quando o texto, irmãos, fala assim, sabendo isso, está dizendo o que eu disse no início dessa mensagem. Nós precisamos saber sobre isso. O cristão é um povo que sabe.
É um povo que pode defender a sua fé. O cristão, ele sempre fala isso, é um povo que não tem medo da morte, porque está desmamado deste mundo, ou está sendo desmamado deste mundo, liberto deste mundo. É um povo que sabe se alegrar até no sofrimento. Por quê? Porque sabe que já está em uma nova esfera, já está sentado em lugares celestiais. Ele sabe que viver é bom, viver é legal, porém morrer é lucro. O crente é um povo, o único povo que está esperando a morte, porque sabe que o seu general, o seu capitão, tomou o aguilhão da morte. Por isso que a palavra vai dizer assim, no versículo 6, sabendo isso, coisas que nós sabemos, que foi crucificado com ele o nosso velho. E o que é esse velho homem, meus amados irmãos? A natureza adâmica, a natureza de Adão, foi crucificado com ele o nosso velho homem. Para quê? Para que o corpo do pecado, o que significa esse corpo do pecado, seja destruído e não sirvamos ao pecado. Corpo do pecado fala sobre o reino, o domínio, o governo do pecado na natureza adâmica. Quando você nasce, lembra que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos é o mestre em Israel. Jesus disse, você é mestre em Israel, você sabe tudo isso, legal. Mas Nicodemos, necessário é nascer. Porque o seu mestrado não remove de você essa natureza governada pelo pecado. Você não vai onde você quer, você não faz o que você quer, você faz o que o pecado quer. Então, necessário é que você seja crucificado comigo, que você seja sepultado comigo, e que você ressuscite comigo, e que você suba aos lugares celestiais comigo. Aí sim, Nicodemos. Por isso que esse texto vai dizer no versículo 6, sabendo isso, o crente sabe sobre isso, precisa procurar saber sobre isso. O quê? Que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado, o domínio do pecado, o governo do pecado, o senhorio do pecado, o jugo do pecado, seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Entendeu o que a cruz faz? A cruz não me libertou dos meus pecados para me continuar pecando. Isso é a glória do Evangelho. A cruz não me libertou dos meus pecados para me continuar pecando e dizendo é tempo de graça. Não, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A cruz remove, destrói, aniquila o corpo do pecado, o domínio do pecado. Por isso nos dá uma nova vida. Uma vida que anela por Cristo. Uma vida que deseja as Escrituras, a palavra de Deus. Lembra do Pedro pregando? Foi a mensagem de Atos que nós pregamos esses dias atrás. Se não me engano, domingo. Pedro ministra aquela multidão de 3.000 pessoas e o povo começa a dizer: o que faremos, varões galileus? O que faremos? Eles querem conhecer a Cristo e a beleza de sua glória e sua majestade. Eles querem saber mais, eles querem conhecer mais. Eles não querem viver de qualquer maneira. Quem quer viver de qualquer maneira é a natureza adâmica, que gosta de agradar a sua carne. Lembra disso, que as vestes do seu corpo. A natureza adâmica, ela gosta e ama agradar a carne. Agora, o novo homem em Cristo Jesus, não. Às vezes ele pode até não conseguir fazer tudo o que queria fazer, mas ele odeia agradar a sua carne. Ainda que às vezes ele acaba agradando a carne. Ele odeia, ele quer Deus, ele quer conhecer Deus, ele quer conhecer as Escrituras, ele quer fazer a vontade de Deus e se entristece quando em vez de ler a Bíblia ele dorme. Se entristece de pensar, por que eu não estava no culto ontem? Se entristece em pensar que falou uma palavra que magoou alguém. Se entristece. Ele até erra, mas não ama isso, mas não quer isso. Ele quer agradar a Deus. A luta dele é para agradar a Deus. Essa é a vida dele. Essa é a guerra dele. Essa é a batalha dele. Então por que ele erra? Por que ele ainda falha? Porque ainda há um corpo nele. E esse corpo não foi glorificado.
O que foi transformado? O que recebeu vida? O nosso espírito, o que nós somos. Nosso espírito. Agora o corpo ainda é a natureza carnal. Natureza carnal. E o pecado habita nele. Então haverá essa luta entre a carne e o espírito. O espírito quer agradar a Deus, a carne quer continuar vivendo os seus prazeres e seus deleites. A palavra do Senhor vai dizer assim, lá em, se não me engano, Colossenses 3:5, se não me engano, que nós temos que mortificar as obras do nosso corpo, mortificar as obras dele. E quais são essas obras? A Bíblia menciona prostituição, avareza, afeição desordenada, impureza. Avareza é idolatria, impureza. Porque sobre essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, os filhos da desobediência que andam debaixo do governo do pecado, que agem dessa maneira, continuamente. Prática pecaminosa. Agora, os filhos de Deus que foram crucificados com Cristo, morreram com Ele, sepultados com Ele, ressurretos com Ele, não amam essa prática. Eles, a batalha deles é o quê? Mortificar os membros do corpo. Para quê? Para que em espírito adore o nome do Senhor Jesus. Quem que é o adorador que Ele procura? Onde deve adorar? No templo ou nos montes? Nem no templo e nem nos... Porque os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Isso, o versículo 6 está dizendo, sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos, porque nós servimos o pecado como escravo, quando éramos da natureza de Adão. Nós servimos o pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem? Só quem morreu com Cristo está justificado do pecado. Então entende, vamos lá, para a gente entender bem simples o versículo 6. O velho homem é o que eu estava, e eu estava em Adão. Eu estava em Adão. Esse é o velho homem. O velho homem é o que estava em Adão, nascido sobre condenação. O homem que colheu todas as consequências do pecado de Adão. Ele pegou todas as consequências do pecado de Adão. O homem que estava sobre a ira de Deus e a condenação de Deus. Aí esse homem vai e morre com Cristo. Ele estava em Adão, mas ele vai e ele morre com Cristo. Ele é sepultado com Cristo e ressuscita com Cristo. Ele não está mais em Adão. Ele está em Cristo Jesus. E agora, nenhuma condenação há dos que estão em Cristo Jesus. Aí você entende o significado de não andam segundo a carne, mas segundo... Não é que ele está lá andando segundo a carne. Não, é que ele foi crucificado, ele morreu, ele foi sepultado. Agora ele é um espírito novo, um espírito que adora a Deus. Ele é alguém que realmente teve um encontro com o Senhor e nasceu de novo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E é isso que é verdade sobre Cristo. E o que é verdade sobre Cristo é o que é verdade sobre nós. É o que é verdade sobre eu, é o que é verdade sobre você, meu irmão. Estamos em uma nova esfera. Fala isso para o seu irmão, nós estamos em uma nova esfera. É o que nós estamos. Agora olha aqui. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Já foi falado sobre isso. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele. O que é verdade sobre Cristo é verdade sobre você. Ele não morre. A morte não tem domínio sobre Ele. Então está falando também sobre a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Nós não pereceremos. A morte não tem domínio sobre nós. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte da vitória. Não foi na nossa vitória, foi na vitória de Cristo na cruz do Calvário. E em Cristo somos mais que vencedores.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 10, irmãos. Pois quanto a ter morrido, de uma vez, para sempre, morreu para o Pecado. Acabou, irmão. De uma vez, para sempre. Para sempre. Essa é a verdade sobre Jesus. E essa é a verdade sobre você. De uma vez, para sempre. Eu não estou perguntando se você sente alguma coisa, se você tem alguma experiência, se você tem algum... Não. É o que está escrito. A palavra de Deus. É Cristo falando para os crentes. É Cristo falando para a igreja verdadeira. Esta é a verdade sobre eu e você. É a verdade sobre nós. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Morreu para o pecado. Então, a gente entende uma coisa. Aquele que passou por esse processo, que foi crucificado com Cristo, morreu com Cristo, ressuscitou com Ele, ele não amará o pecado. Porque de uma vez para sempre ele morreu para o pecado e recebeu uma nova natureza. Então, se ele tem esse espírito, se ele tem essa vontade, essa sede de Deus, essa vontade por Deus, você pode abrir a porta que ele não vai fugir. Lembra do carcereiro? Eu vou me matar, porque todo mundo deve ter fugido aqui. Deus abalou o alicerce. E eles dizem, não, ninguém fugiu não, está todo mundo aqui dentro. É isso, é sobre isso que o Senhor está dizendo. É como se nós estivéssemos dentro de uma prisão e foi decretado, você vai ficar aqui 5 anos. E Deus falasse, 5 anos é 5 anos. Aí o delegado pode abrir a prisão, nós não vamos sair. Por quê? Porque 5 anos é 5 anos. Nós queremos a vontade de Deus. Quando alguém sai, é porque não obedece. Quem não obedece, é porque não ouve. Quem é que não ouve? Quem não é ovelha. Porque ele diz, as minhas ovelhas, elas ouvem minha voz. Ele fala isso para os fariseus, vocês não ouvem porque vocês não são minhas ovelhas. Então esses vão pegar esse pretexto e vão dizer o que para o Senhor? Eles vão dizer o versículo de número 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a sua graça, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Porque o Paulo tinha dito assim um pouco antes, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí alguém vai dizer o quê? Ah, bom, se é pela graça, agora não dá para fugir. Vamos embora, está aberta a porta, é só sair. Aí ele vai para o pecado, ele volta, ele vai para o pecado, ele fica aquela vida de qualquer maneira. Esse não nasceu. Esse não foi crucificado com Cristo. Esse não foi sepultado com Ele, não ressurgiu com Ele, não ressuscitou com Ele. De maneira alguma. Por quê? Porque as suas ações evidenciam isso. O cristão, ele não foge. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, irmão, o apóstolo Paulo é um ser humano. E ele está dizendo, de maneira nenhuma permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para Ele morremos? Nós morremos para o pecado. O pecado, vamos pôr um exemplo. Vamos pôr um cachorrinho. O cachorrinho, ele está debaixo do meu domínio, do meu governo. Eu cuido dele. Eu pego ele, eu ponho na sala, eu ponho no quarto, eu ponho a coleira nele, eu fecho a porta para ele não sair. Eu faço isso. E ele vai ficar aqui dentro. Amém ou não amém? Mas se eu quiser, eu abro a porta e deixo ele sair. Mas o que ele faz sobre a porta? Ele não sai. Ele permanece aqui, mesmo com a porta aberta. Ele poderia sair, fugir e ir embora. Mas você pode abrir todas as portas. Ele vai continuar aqui. Ele é livre, mas não vai. Ele pode ir onde ele quiser. Mas o que ele quer é estar aqui na casa do seu dono. Então a vontade que ele tem de ir não é maior que a vontade que ele tem de permanecer. O crente às vezes tem até vontade de fazer coisas que não deve, ele não fará. Porque a vontade de estar com Cristo é maior que a vontade dele de sair. O crente, o pecado não fecha a porta para ele sair, vai ficar aqui, não pode. Por quê? Porque está morto para o pecado. Então, exemplo, se eu morro, eu vou mandar no cachorro? Não, eu morri. O cachorro vai abrir e diz assim, estou livre.
Você está entendendo? Acabou. Ele não vai fechar a porta mais não, porque morreu. Olha lá. Ó, pô, meio-dia, tô ali. Acabou. Aí mandar o rabinho, ó, sair. Assim é o pecado. Nós estamos mortos no pecado. Quando o pecado vem querer dominar a irmã, ele não consegue. Ele fala, ih, a irmã morreu. Tô brincando, tá vivo, morreu lá. Tá com medo, nem riu agora. Lembrando que crente não tem medo da morte, gente. Quando o pecado vem na gente, ele não vai agir no corpo morto, irmão. O pecado age no corpo morto. Tem como tá morto? É essa a sua relação com o pecado. Nenhuma. Está morto com o pecado. Para aquele que relaciona ainda habitualmente com o pecado, ele está vivo com o pecado o usa e o escraviza da maneira que quer. Infelizmente. Entra no versículo de número 11, vai dizer assim. Não, perdão, versículo 10. Vamos terminar no 10. Vai dizer assim, versículo 10. Pois quando a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado. De uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Então Cristo morreu para o pecado de uma vez para sempre. Morreu para o pecado, esfera do pecado. Para quanto a viver, vive para Deus. Isso aqui é interessante. Qual que é o sentido dessa frase? Parece que está dizendo assim, né? Viver para Deus, agora vive para obedecer a palavra de Deus. Parece isso? Não é isso. Não é sobre isso que está dizendo. Ah, morreu para o pecado. Ele não vai pecar, não. Morreu para a esfera do pecado, o domínio do pecado, o governo do pecado. Não estava nessa esfera, morreu nessa esfera. Agora quando fala quanto a viver, no versículo 10, mas quanto a viver, vive para Deus. Não significa viver debaixo de obediência. Isso Jesus já fazia. Ele sempre foi obediente ao Pai. Amém ou amém? Então não é sobre isso. Quanto a viver, vive para Deus. Ele já obedeceu o Pai. Então, qual que é o sentido dessa frase? Viver para Deus. O que torna essa interpretação? A interpretação dessa frase tão indispensável para nós cristãos, para a nossa vida, tão indispensável para o nosso entendimento, e tão importante para a gente, é que nós estamos falando desde o início que o que aconteceu com Jesus aconteceu com a gente. Por isso é tão importante a gente compreender esta frase. Por isso é tão importante nós compreendermos isso. Porque tudo isso está falando a respeito de nós. Tudo que fala de Cristo aqui está falando a respeito de nós. Versículo 11 é claro. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porém, qual que é a interpretação correta disso aqui? É que Cristo agora está vivendo em uma outra esfera, na esfera gloriosa de Deus. Lembra o que ele faz? Ele simplesmente está na glória, tomado de glória. Ele é Deus. Aí o que ele faz? Ele se dispõe de sua glória. Ele vai no ventre de uma mulher, de carne e osso. Ele entra na esfera do pecado, que é a nossa esfera. Ele entra nessa esfera do pecado. Só que agora ele vai voltar. Ele sai dessa esfera do pecado e volta para a esfera de glória do Pai. Então quando o texto diz vive para Deus, significa vive na esfera gloriosa de Deus. Ele saiu dessa esfera do pecado. Agora ele vive na esfera de Deus. Houve um tempo em que ele estava nessa esfera do pecado e da morte. E a palavra do Senhor vai dizer, no versículo 10, na parte B: porque quanto a viver, vive para Deus. Então, está deixando claro que ele sai dessa esfera do pecado e de morte, quando ele vivia nessa esfera do pecado e de morte, porém sem pecado.
e ele volta para a esfera gloriosa de Deus. Agora ele vive nessa esfera gloriosa de Deus. Aí eu quero te fazer lembrar que tudo que aconteceu com ele aconteceu com você. Você não vive mais na esfera do pecado. Você não vive, esse não é mais você. Você vive agora na esfera gloriosa de Deus. É onde nós vivemos. Jesus, apesar de ser filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, a Bíblia é clara em mencionar que ele se tornou homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se tornou um homem de dores. E a Bíblia diz assim que ele se tornou um homem experimentado no trabalho. Homem de dores, nessa esfera. Experimentado nos trabalhos. Por quê? Porque ele tinha entrado nessa esfera, a esfera do pecado de morte. A Bíblia diz o quê? Diz que na esfera do pecado, em tudo foi tentado. Quem? Jesus. Por quê? Porque ele está na esfera do pecado. E nessa esfera, a palavra do Senhor vai dizer em Hebreus 4,15 que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Enquanto ele está nessa esfera da glória, antes da encarnação, ele não somente não era tentado, como não podia ser tentado. Por isso Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 13, que Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Porém Cristo, ele veio a este mundo, entrou nesta outra esfera, nessa esfera de pecado e humilhação, nasceu de uma mulher, nascido sobre a lei, entrou em uma esfera a qual podia ser tentado, e em tudo foi tentado a nossa semelhança, porém sem pecado. Hebreus 4,15. Isso é maravilhoso. Aí você vai ver Jesus. Você pode ver que Jesus, nessa esfera, ele faz uma oração, ele pede para o Pai, faz um pedido para o Pai em oração. E ele vai fazer esse pedido em João. No João, no capítulo 17, versículo 5, ele vai dizer assim: e agora, Pai, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Ele está nessa esfera de pecado, vai estar orando ao Pai. Agora, Pai, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha antes que o mundo existisse, desde a eternidade. João 17,5. E é tão maravilhoso que essa oração foi atendida, essa oração foi respondida, e ele retorna plenamente para a sua glória eterna. E entrou de volta no domínio e na esfera da qual tinha vindo. Esse é o verdadeiro significado do versículo 10 que diz: porquanto vive para Deus, vive em outra esfera. Cristo, nosso Senhor, ele terminou com o pecado e com a morte, e uma vez por todas, ele não morrerá nunca mais. Nunca mais. Ele terminou com o pecado e com a morte. A morte não tem mais nenhum domínio sobre ele. Ele venceu, ele subjugou a morte, ele tirou o aguilhão da morte. E a sua ressurreição é a derrota da morte. E onde ele está agora? Ele está agora inteiramente na esfera de Deus e na sua glória. Lembrando que tudo que aconteceu com Jesus aconteceu com você. Às vezes nós não sabemos quem somos. Por isso que às vezes João sempre tinha que lembrar a igreja: filhinhos, sois de Deus. Sois de Deus. Nós somos do Senhor, irmãos. Ali o Senhor permanecerá para sempre, como nós, que estamos, como nós lemos, em lugares celestiais. E ali permaneceremos para sempre. A relação de Cristo com o pecado e a morte foi apenas algo temporário. Foi por um tempo. E por amor a nós. Essa é a boa notícia da salvação. Esse é o Evangelho. O Filho eterno de Deus saiu da glória, da sua glória, uma vez só uma vez. O Rei da glória veio, habitou na terra, habitou entre nós, e não havia outra razão para isso a não ser sua graça, sua misericórdia e o seu sempiterno amor por cada um de nós.
Ele nos amou tanto que Ele deixou a sua esfera de glória para vir para essa esfera de pecado. Por amor a nós, cada um de nós. Humilhou-se, veio em um mundo como este que nós vivemos, colocou-se na esfera deste poder, o poder do pecado e da morte, a fim de que eu e vocês, todos os crentes que creem, fôssemos redimidos e reconciliados com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, quando nós lemos Romanos 6, a palavra diz para nós que nós devemos saber sobre essas coisas. Isso aqui é algo muito importante para a nossa vida como um cristão, como crente. Você saber quem você é e que esfera você está. Você é alguém que vai morar no céu, porque já está sentado em lugares celestiais. O teu nome, de uma vez por todas, está escrito no livro da vida, onde não tem demônio, não tem anjo, não tem homens, não tem pecado, não tem nada que possa apagar. E se alguém dizer assim, bom, já que é graça, então você pode pecar que você não vai para o inferno. Você vai dizer assim, eu não quero isso para mim. Porque eu bebi de uma água onde eu nunca mais tenho sede. Eu não quero o mundo mais. Eu quero Deus. Não é algo que nós estamos esforçando para fazer. Aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Nós estamos lutando para ser inimigo do mundo. Nós não estamos lutando para isso. Nós somos amigos de Deus. Nós o amamos. E nós almejamos estar na presença de Deus. Alguém pode olhar e dizer assim, nossa, todo dia está lá adorando a Deus. Quem aguenta, hein? O ímpio fala isso. Porque o ímpio prefere a porta aberta. Ora, o cristão verdadeiro, o prazer dele é alegrar a Deus. O prazer dele é buscar a Deus, é ler as Escrituras, é glorificar o Senhor, estar na sua presença. Então, irmão, quero só que você entenda isso. Esse é você, esse sou eu, esse somos nós. E quem poderá nos separar do amor de Deus? Que está em Cristo Jesus. Quem poderá te remover das mãos de um Deus que te deu para o seu Filho amado? Você é a noiva de Cristo. Você é a noiva de Cristo adornada, preparada para a vinda do noivo. O noivo há de voltar para te buscar. Para te buscar. Ele te dará um novo corpo, cumprindo a palavra que diz, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Nos deu uma nova vida. Temos hoje uma vida que é vivida para a glória de Deus, porém ainda não terminou. Ele concluirá a obra em nosso corpo. Eu falo em relação do arrebatamento e corpo. Porém a obra de salvação já terminou, no nosso corpo. Ainda não terminou. Por quê? Porque falta ele vir, ressuscitar os mortos, glorificar os seus corpos, para que todos possam morar com ele na bem-aventurança eterna. Teremos um corpo cuja matéria dele não é terrena. O nosso corpo hoje, ele é carnal. E o pecado habita em nós. Por isso temos essa guerra entre carne e espírito. Mas o Senhor Jesus, ele vai nos dar vitória nessa batalha. O que acontece com nós é como aconteceu com o povo de Israel. Lembra que Deus libertou o povo do Egito? Deus levou eles para Canaã. Só que você viu que Canaã não estava reservada só para eles? O inimigo estava lá dentro. Então eles entraram numa terra que tinha inimigo. Eles tinham que ficar lutando com o inimigo lá. Mas não foi liberto. Mas está lutando com o inimigo na terra que Deus deu para eles. Assim somos nós, meus amados irmãos. Deus nos libertou, nos deu uma nova vida. Amamos Ele, anelamos Sua presença, temos prazer na Sua palavra. Porém ainda lutamos contra nós mesmos, contra essa carne, contra o pecado que habita em nós. Porém um dia Deus destrói os inimigos de Israel. Um dia Deus destrói esse corpo do pecado e nos revestirá de um novo corpo. Glória a Deus. Glória a Deus. Por Cristo Jesus nosso Senhor. E estaremos com Ele para sempre. Hoje nós estamos aqui num lugar limitado, onde você olha, tem essas paredes, tem tudo muito simples, mas um dia você vai estar num lugar onde é infinito, onde não haverá noite, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá raiva, ódio, oh, glória a Deus, não haverá enfermidade, vícios, não haverá nada disso. Haverá paz, alegria na presença de Deus para todos sempre. Nem cansar você vai cansar.
E tem mais, você vai ser jovinho naquele lugar. Glória a Deus. Imagina, irmã Ivonete. Ivonete novinha. Jovem. Eita, glória. Dá glória aí, irmão. Imagina, irmão. Vai. Tô brincando, Ivonete. A senhora também, mas tá novinha. Amém. Isso é bom, né, mas isso é bom. Ainda vai ter cabelo lá, Rogério. Vai ser maravilhoso, irmão. Vai ser maravilhoso. Glória a Deus. A irmã gostou. Ela chamou nós de careca, Rogério. Chamou nós de careca. Sabemos sobre essas coisas. Que essa palavra possa estar no seu coração, irmão. Que você possa entender sobre isso. Que você possa adorar a Deus. Que o Senhor é bom. É como a pastora pregou aqui hoje. O Senhor é muito bom. Glória a Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Nós iremos fazer uma oração agora, neste momento, para agradecer a Deus por Ele ter mudado a nossa sorte. Quantas pessoas, meus amados irmãos,